Muito bem, meus amigos do Café com Velocidade, chegando com mais um Café Expresso, a sua coluninha semanal, sempre com historinhas interessantes, com comentários pertinentes, às vezes nem tão pertinentes, aqui deste jornalista que vos fala sobre o mundo do automobilismo. E hoje, nessa semana, não poderia ser diferente, nós vamos falar do GP do Canadá. Mas mais especificamente, nós vamos falar de um item do circuito Gilles Villeneuve que atrai muita gente, inclusive atrai literalmente alguns campeões, e vocês já devem saber do que eu estou falando. Mas antes de entrar no tema do vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, não se esqueça também de ativar lá o sininho para receber as notificações e compartilhar aí esse vídeo com a sua galera, com a sua roda de amigos, os seus contatos aí nas redes sociais, para que o canal aqui fique cada vez mais forte e a gente possa trazer cada vez mais conteúdos aqui para vocês, beleza? Mas aí, pessoal, é o seguinte, nós vamos falar essa semana do GP do Canadá, da pista onde acontece o GP do Canadá, que é uma pista muito tradicional e especial, e vamos falar dele, o Muro dos Campeões, aquele murinho que fica na entrada da reta principal do circuito Gilles Villeneuve. Você sabia que ali chama Muro dos Campeões, aquele muro chama Muro dos Campeões? E por que será que ele chama Muro dos Campeões? E mais, por que será que esse pessoal batizou esse muro com esse nome, né? Um muro que vem depois de uma curva que não parece ser tão complicada, né? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho rapidamente sobre a história do GP do Canadá. O GP do Canadá, no circuito Gilles Villeneuve, estreou na Fórmula 1 em 1978, né? E é um traçado aí praticamente inalterado em relação àquela época. O que mudou é uma chicane aqui, uma chicane ali. Aquela reta oposta era menos reta, né? Ela tinha uma curva de alta velocidade. E ali, pessoal, uma curiosidade para vocês, até ali mais ou menos no meio dos anos 80, a reta de chegada era ali, né? Era logo depois que fazia aquele cotovelo ali, tinha uma entradinha dos boxes, ali o grid de largada e dava a bandeirada, né? E depois de alguns anos é que eles passaram a reta lá para a parte onde é hoje, né? Aquela outra parte do circuito, antes daquele S que hoje é chamado S do Senna, foi batizado assim depois da morte do Ayrton Senna. Por falar em morte do Ayrton Senna, o GP do Canadá trouxe já algumas lembranças tristes, como por exemplo a morte do piloto italiano Riccardo Paletti em 1982. Tinha sido a última morte em corrida antes do acidente do Senna. Vejam vocês como ficou um tempo aí, né? 1982 até 1994, 12 anos aí, em que a Fórmula 1 não viu ninguém morrer durante uma corrida. O Paletti, na largada ali, um carro ficou parado, ele bateu atrás, o carro dele pegou fogo. É um acidente muito triste, né? Em 2007 tivemos um acidente bem sério lá também com o Robert Kubica. Todo mundo deve se lembrar aí daquela batida que o Robert Kubica deu antes do hairpin de entrada da reta oposta, né? Uma bela de uma porrada, mas ele saiu sem sequelas ali daquele acidente miraculosamente, né? O Robert Kubica, que no ano seguinte venceu a corrida lá, sua única vitória na Fórmula 1. Também tem um piloto que teve a sua única vitória na Fórmula 1 no GP do Canadá. Vocês sabem quem é? Jean Alesi, ele mesmo, o francês Jean Alesi, venceu lá em 1995 a Ferrari, uma corrida que ele estava em segundo ali, uma segunda posição segura. E o Michael Schumacher, que liderava, acabou tendo um problema eletrônico lá no carro, teve que parar no box, trocar o volante, alguns problemas ali. O Alesi herdou a vitória. E o Rubens Barrichello herdou o pódio. O Rubinho subiu no pódio com a Jordan, o segundo pódio da carreira do Rubinho, o único naquele ano de 1995, né? E também tivemos uma atuação fantástica lá do Gilles Villeneuve. Acho que foi na corrida de 79, eu acho, que ele corre na chuva com frente do carro, levantou, né, e ficou na frente dele, foi meio pilotando sem enxergar, né, um dos atos heróicos aí do grande Gilles Villeneuve que todo mundo se lembra. E chegamos nele, o personagem da nossa coluna aqui dessa semana, que é o Muro dos Campeões. O Muro dos Campeões, então, é o muro que fica na saída da curva de entrada da reta, uma chicane, né, direita e esquerda, né, bem rapidinho ali. E por que chama Muro dos Campeões? Esse batismo do Muro dos Campeões aconteceu na corrida de 1999. Por quê? Porque nessa prova, esse muro foi visitado, né? Esse muro foi visitado por 5 pilotos, né? 5 pilotos bateram nesse muro, um durante o Qualify, foi o Ralf Schumacher, e outros 4 durante a corrida. E desses 5, 3 eram campeões mundiais. O Damon Hill bateu na volta 14, Damon Hill tinha sido campeão em 1996, o Michael Schumacher bateu na volta 29
Ele tinha sido campeão ainda em 1995. E o piloto da casa, o Jacques Villeneuve, que bateu na volta 34. O Jacques Villeneuve, é bom dizer o seguinte, né? Essa foi o segundo beijo que ele deu no Muro dos Campeões. Em 1997, o ano que ele ganhou o campeonato, ele também bateu lá no Muro dos Campeões na primeira volta da corrida. Estava liderando, bateu e ficou fora. Mas o batismo mesmo veio na corrida de 1999. Depois, em 2005, o Jenson Button foi lá. O Jenson Button estava na BAR, foi lá na volta 46 daquela corrida e bateu. E, por fim, em 2011, o Sebastian Vettel, da Red Bull, durante os treinos livres, né, o FP1, né, daquela temporada, ele também bateu lá no Muro dos Campeões. Foi o último campeão, o Sebastian Vettel, a bater lá no Muro dos Campeões. E é engraçado, né? Eu tava fazendo levantamento aqui para fazer essa coluna, achei que eu ia encontrar assim, nossa, todo ano teve piloto batendo no Muro dos Campeões. E não, né? A gente teve um 1999 muito acidentado ali, com 3 batendo no Muro dos Campeões. E depois só mais 2, né? O Jenson Button em 2005 e o Sebastian Vettel em 2011. Ou seja, fica a lenda, né? Fica a lenda aí dos Muros dos Campeões. Mas essa é uma das grandes histórias, né, da Fórmula 1, né? E eu acho que tem que ser mantido. Inclusive o pessoal brinca lá, coloca uma mensagem Welcome to Quebec, né? Ali onde tem o muro, né? Hoje acho que nem tem muro mais, hoje botaram proteção de pneu lá, sei lá. Importante é que não foi mais nenhum campeão lá. A gente torce para que algum vá, né? Só para a gente poder manter essa tradição viva do Muro dos Campeões, não é isso? Pessoal, fiquem ligados então no GP do Canadá esse final de semana e fiquem ligados nas 500 milhas de Indianápolis, hein? 500 milhas de Indianápolis que acontece também no domingo. As duas corridas vão concorrer aí pelo menos um pedaço, tá? Mas aí você assiste as 500 milhas, perde o comecinho do GP do Canadá e depois assiste o resto do GP do Canadá, você faz um dia inteiro de corridas. Que coisa maravilhosa, né? Tudo que a gente quer na vida, beleza? Um grande abraço para todo mundo. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, curtir todos os conteúdos e prepare-se porque sempre vem muita coisa boa aqui no Café com Velocidade. Beleza? Um grande abraço para todo mundo e até o próximo Café Expresso. Valeu!